verificar que é A Voz do Silêncio, de Helena Petrovna Blavatsky. Então, Helena Blavatsky foi uma filósofa e ocultista russa, cofundadora da Sociedade Teosófica. Ela é conhecida por seus escritos sobre esoterismo e espiritualidade. Esse livro é uma coleção de ensinamentos, né, A Voz do Silêncio, espirituais e esotéricos, oferecendo a orientação para a busca espiritual e o autoconhecimento. Então, a ideia central da Voz do Silêncio aqui é o sentido da vida encontrado na busca espiritual e na compreensão dos mistérios esotéricos. E aqui, quando ela fala esotéricos, significa justamente essa tradução que esses mestres fizeram dos símbolos exotéricos das obras religiosas, né? Desses grandes avatares que existiram. Então, a compreensão, a busca espiritual e compreensão dos mistérios esotéricos. Blavatsky sugere que a verdadeira sabedoria e paz interior são alcançadas através da meditação, da introspecção e do estudo dos ensinamentos esotéricos. Ela enfatiza a importância de transcender o ego e desconectar com o divino, que é o que todas essas obras nos indicam, como ela explica, essas obras esotéricas nos indicam sempre o início do mundo, a origem da a nossa origem divina, né, do nosso eu, do nosso espírito, e de como a gente chegou a estar aqui nesse mundo manifestado. Então, essa questão de meditação e interiorização é justamente no sentido de a gente poder aquietar a nossa mente, pacificar nossas emoções, e aí, com as emoções e a mente aquietadas, a gente poder, nesse silêncio interior, conseguir ter contato, observar o nosso verdadeiro eu, aquele eu que está por trás dos nossos pensamentos, por trás das nossas emoções, por trás dos nossos sentimentos, das nossas sensações físicas, né? É aquele eu que, apesar de que quando a gente era pequeno a gente pensava uma coisa, depois adolescente pensava outra, depois adulto pensava outra, aquele eu por trás, o ser pensante, o ser que pensa, não os pensamentos em si, esse eu sempre continua o mesmo. E espiritualmente falando, esotericamente falando, esse eu é o mesmo eu que continua ao longo de várias encarnações, né? As nossas características pessoais, elas com a morte elas se perdem, né? Mas esse eu continua. E é por isso que na próxima encarnação, talvez as memórias pessoais a gente não lembre, mas as potencialidades a gente continua com elas, porque elas fazem parte do nosso eu imortal. E é assim que a gente explica, por exemplo, esses grandes gênios da literatura, da arte, da filosofia e de vários outros aspectos que já nascem com um germe, um gênio inato, né? Por quê? Porque isso já está no eu, né? As vivências pessoais, memórias, podem ter ficado para trás, morrido, né? Mas esse eu verdadeiro, ele permanece e continua através de várias vidas, né? Então, dito isso, eu vou abrir o chat aqui para perguntas, se tiverem. Enquanto vocês fazem perguntas, se tiverem, então, como eu falei no início da live, eu vou fazer a leitura desse artigo, que foi uma grande sincronicidade, né? Como eu disse que eu ia falar sobre o sentido da vida, e abri essa revista aqui antes da live, a revista da Sofia, né, da Sociedade Teosófica, e falava aqui sobre o sentido da vida, né? Enquanto eu vou lendo aqui, para finalizar e ir para as perguntas, vocês podem ir escrevendo aqui no chat, que daí eu respondo logo em seguida a leitura. É uma página só aqui, tá? Então, o sentido da vida. Um dos temas da literatura esotérica mais complexos e de difícil compreensão diz respeito à chamada lei de ação e reação, também conhecida como lei do karma. Muitas vezes é difícil compreender que há uma ordem no universo e na natureza, e que paradoxalmente a humanidade se encontra em um estado tão caótico de degradação, com guerras, competição brutal, violência doméstica e tantas outras formas de quebrar a harmonia que deveria existir nas relações entre pessoas, povos e nações. Como opera esta lei, que é vista como punitiva por uns e pedagógica por outros? Para podermos mergulhar no tema, precisamos refletir sobre o propósito da existência, não apenas a humana, mas de tudo que existe. Qual é o sentido da vida? Que serve essa realidade tão fantástica do micro ao macrocosmo, desde o movimento dos átomos ao dos planetas, sistemas e galáxias?
Se olharmos para o que existe ao nosso redor, para a natureza em geral e até mesmo para o nosso corpo físico, encontraremos grande sofisticação, com inteligência operando em tudo que tem existência. É possível detectar a presença da consciência nas plantas, nos animais e naturalmente nos seres humanos. Mas a literatura esotérica aponta que a consciência em diferentes níveis permeia tudo, até mesmo minerais, átomos, moléculas e células, ou ainda plantas, estrelas e constelações, e que para alguns seriam coisas inanimadas. Será o Sol uma mera bola de fogo queimando ao acaso no espaço e ao mesmo tempo a fonte de toda a vida biológica que conhecemos? Uma mera variação de temperatura seria suficiente para acabar com a vida na Terra. Um pequeno desvio na órbita gravitacional seria desastroso. Uma observação cuidadosa e criteriosa permite compreender que existe ordem e harmonia na natureza, na qual a inteligência opera com mecanismos diferentes e muito mais amplos do que a consciência que existe no ser humano. O que a literatura sugere é que toda manifestação de vida serve ao despertar da consciência, que ocorre em muitos níveis e que o karma é a lei da harmonia universal. A natureza está em ordem e tem um poder regenerador fantástico. Entretanto, o ser humano está em desordem por ser dotado de autoconsciência, mas sem ter a compreensão dos propósitos para os quais existe, bem como da necessidade de, com o livre-arbítrio, conhecer, compreender e se integrar a essa harmonia. Nesse sentido, a lei universal do karma é o elo de restabelecimento da harmonia, assim como da responsabilidade com o retorno dos efeitos das ações ao centro da consciência onde elas foram geradas. Enquanto formos egoístas, preocupados apenas com nós mesmos e com os nossos, o eu e o meu, agindo sem escrúpulos, consideração e cuidado com os demais e com a própria natureza, estaremos gerando pensamentos e ações que a nós retornarão. Da mesma forma, se plantarmos pensamentos e ações benéficas, é o que colheremos. Este retorno poderá ser sentido ou recebido apenas como alegria ou sofrimento, ou de maneira pedagógica, operar como um agente de transformação crescente na consciência. Provavelmente nós nascemos não apenas para descobrir o propósito da nossa existência, mas também para aprender a viver de acordo com essa fantástica lei de harmonia universal, pautando as nossas ações por ela. Dessa maneira, podemos descobrir um modo de viver em que as relações são harmônicas por serem compreensivas, cooperativas e amorosas. Se aprendermos a viver em harmonia, o que não significa omissão ou passividade, estaremos criando um mundo de paz que todos almejamos. Deste modo, como se diz na oração Pai Nosso, estaremos fazendo com que a vida na Terra seja como é no céu, onde tudo é harmonia. Será essa a nossa missão? Fica a reflexão, um abraço e até a próxima. Esse artigo é de Marcos Luiz Borges de Rezende, diretor da editora Teosófica. Então,